pessoal, nessa aula nós vamos dar continuidade um pouco, porque na aula passada, né, na unidade da aula 1, na unidade 3 da aula 1, nós falávamos sobre resolução de problemas. Junto com a resolução de problemas, nós temos outras concepções também que a gente tem usado como recurso para a sala de aula. Vou trabalhar com 3 com vocês aqui e a gente eu vou comentar uma por uma, porque é importante que a gente traga esse tipo de concepção, que na verdade é uma metodologia também para o desenvolvimento das nossas aulas. Então, a ideia da educação matemática hoje, ela perpassa por algumas questões, e aqui a gente vai trabalhar com algumas delas, né, com algumas que vão envolver. Então, o nosso objetivo é identificar a fundamentação que envolve, né, essas concepções para a sala de aula, né, da matemática na sala de aula, da prática da sala de aula. Nós continuamos falando sobre isso. Uma ideia que nós temos trabalhado muito hoje é a história da matemática dentro da prática como processo. Então, o que é isso? O docente possibilita o desenvolvimento de atitudes e valores mais favoráveis do aluno diante do conhecimento matemático quando? Ao revelar a matemática como uma criação humana. Isso é essencial. Vou dar um exemplo para vocês. Eu trabalho muito orientando professor em escola com esse conhecimento matemático lá na educação infantil, né, e no ensino fundamental 1. Trabalho bastante com o pessoal com isso. Para a educação infantil, a gente já começa a trabalhar com os blocos de conhecimento, que eu falei para vocês, são 4 blocos. Números de operações, que é o que a gente mais trabalha na educação infantil, né, trabalha bastante, que é na construção do número, toda na educação infantil começa aqui, depois vai dar continuidade lá no ensino fundamental. A parte de grandezas e medidas, né, que é a parte de quilômetro, de peso, a parte de metros, a parte que vai envolver tudo que é medido, né, e tudo que é uma grandeza, tudo que pode ser dimensionado, né. Então, isso é um outro conteúdo que a gente trabalha também. E na educação infantil busca bastante. Espaço e forma. Nós trabalhamos muito também na educação infantil, depois dá continuidade no ensino fundamental 1, e também a parte de tratamento de dados. Então, tudo isso nós trabalhamos lá. Vou dar um exemplo para vocês. Para que as crianças possam começar, vou dar um exemplo só para vocês entenderem. Para que as crianças possam desenvolver a ideia de grandezas e medidas, né? A ideia de metro, a ideia de quilômetro, a ideia de polegada, a ideia de léguas, né, que são outras medidas, né, internacionais de medição. Para que essa criança possa entender essas medições de peso e tal, a gente usa várias atividades. Uma atividade que a gente usa muito, né, pegar o palmo da criança, o palmo, né, essa parte da mão, o palmo. Cada criança tem uma criança maior, vai ter o palmo maior. Uma criança menor vai ter a mãozinha menor, vai ter o palmo menor. Medir quadro, medir mesa, medir o chão não é bom medir com a mão, o chão é bom medir com os pés, né? Mas medir quadro, medir mesa, medir carteira, medir cadeira com o palmo. E depois fazer o tratamento dessa informação. Você pede para todas as crianças medirem uma carteira com o palminho. Você ensina como que mede, ele vai lá fazer a medida. Depois que você faz isso, que você pega, então, Ana tem essa medida, né? Deu 8 palmos. O Paulo deu 5 palmos. A Maria deu 6 palmos. Por que tem essa diferenciação? Você começa a mostrar para eles que existe uma diferença no processo do palmo das crianças, né? Quer dizer, nessa medida que tem entre o dedinho, minguinho aqui, e o dedão, né, o polegar aqui, você precisa de observar que tem uma diferenciação. Então, essa medida, uma criança de mãozinha menor vai dar mais palmos, uma criança de mãozinha maior vai dar menos palmos. E na cabeça deles, essas questões são muito interessantes, que você vai vendo a refutação que eles vão fazendo e eles vão considerando. Medir a sala com os pés, né? Uma criança maior tem um pé maior, né? Não quer dizer também que uma criança menor não tem um pé maior, mas cada um tem ali a sua medida de pé. Mas sempre fazer essas medidas. Uma criança que tem o pé maior, ela vai gastar menos pés para poder medir a sala, ou menos pés para poder medir a quadra. Uma criança de pezinho menor, ela vai gastar mais pezinhos para poder medir essa quadra ou essa sala. Então, essas refutações, quer dizer, esses diálogos que nós vamos fazendo com essas crianças, vai fazendo com que eles percebam que esse conhecimento surgiu do processo da história da matemática. O homem, antigamente, ele usou, né, o próprio corpo para poder fazer medida. Tanto é que chamava cúbito, né? Essa medida que tem aqui, que vai, né, do cotovelo aqui até o dedão aqui em cima, né? Esse dedão maior aqui. Essa medida é que os reis mediam as suas terras. Só que mudava o rei, se o rei tivesse essa parte, né, maior,
o terreno dele também mudaria, né? A gente precisava de fazer uma medida diferenciada, fazer medida de novo. Isso é o processo da história da matemática. Os homens usaram muito o seu corpo. Tem uma tradicional, que é a questão do pastor que contava, né, as ovelhas pela quantidade de pedra. Então, cada ovelhinha que passava, ele punha uma pedra para poder contar. Então, isso faz parte do processo da história da matemática. Por que a gente vai trabalhar com isso? Para que a criança possa entender que a matemática não surgiu da cabeça de alguém, surgiu do processo nosso de vivência histórico, né? E na história da matemática a gente tem muito isso. Tem os livros da editora Ática, que chama-se História da Matemática. São vários livrinhos, né? E nós chamamos ele de paradidático. São livrinhos que a gente, como professor, a gente ganha. Seria interessante vocês conhecerem esses livros. Mas tem muito e-book também que trabalha com essa história da matemática. Tem muito livro didático que traz a história da matemática antes de começar qualquer conhecimento, né? O Dante faz muito isso. A Katzmoller, né, que são escritores de livro, né, didático da matemática, faz muito isso. Nossa, uma quantidade, né? O Bicu também faz muito isso. Então, assim, são vários autores que usam, né, dessas metodologias para organizar o seu conhecimento. Na história da matemática também vai mostrar a necessidade da preocupação cultural com os diferentes momentos históricos. Cada momento histórico teve uma diferença de organização. Tudo isso estabelece, então, comparação entre os conceitos dos processos da matemática do passado com o presente, para que a criança possa entender que isso não surgiu do nada. Temos uma outra questão, e aqui é vasto conhecimento, né? Que é a tecnologia da informação e da comunicação, que são as TICs, né? Esse processo de desenvolvimento com os saberes da matemática. Nós usamos muito hoje softwares, né? Nós usamos muitos games, a gente usa muito conhecimento que vai envolvendo, né? Sites, né? Que trabalha com vários jogos para que a gente possa se envolver. É de suma importância que esse professor leve esse aluno a conhecer esse universo, para que ele possa ter esse conhecimento das tecnologias da comunicação e da informação, para ser uma questão de construção desses saberes. Observar sempre, né, a utilização de calculadoras na sala de aula, a própria televisão, os computadores, né, os tablets, o próprio celular. A gente pode muitas vezes trabalhar com esse processo para a gente trazer para dentro da sala de aula. A sociedade como um todo, né, ela passou a ter acesso a esse recurso tecnológico como um ferramental para as nossas organizações. Os próprios jogos, né, que a gente usa como brincadeira também, no envolvimento com essa formação da aprendizagem. Na prática, né, as atividades com jogos contribuem para a construção do conhecimento, assim é preciso que o professor tenha objetividade. Então não é qualquer jogo que eu vou chegar na sala de aula e vou trabalhar. Eu sempre tenho que me preocupar, é claro que tem momento de recreação dessas crianças, que elas vão brincar com os jogos de forma recreativa. Mas para eu trazer o jogo para dentro da sala de aula, eu tenho que me preocupar com essa organização, envolvendo principalmente essa formulação desse processo. Gostaria de convidá-los, né, mais uma vez, para poder ler o guia, entender aquele processo lá. Nas nossas aulas online eu vou esmiuçar isso aqui, eu vou trabalhar de uma forma com exemplos para que vocês possam conhecer mais coisas. E seria importante também vocês trazerem, né, para nós esse conhecimento seus. Até uma próxima aula nossa.